Não, é evidente que este livro é mais um dos livros que surgem nesta coleção, que são os manuais na formação que temos da linguística e da língua gestual, e que, do nosso ponto de vista, tem que ter um forte componente relacionado com biologia básica do sistema nervoso, dado que o sistema nervoso é que é o órgão que permite estas aquisições. E, portanto, entendemos que hoje quem estuda linguística e quem estuda estes aspectos relacionados então com esta problemática da surdez tem que perceber bem como é que o sistema nervoso trabalha, como é que funciona, quais são os mecanismos básicos biológicos que sustentam os processos. E por isso entendemos que isto tem que ser ensinado a quem está a estudar linguística. E nessa perspectiva, este é mais um contributo para esse ensino. Sim, este livro de facto está inserido nesta coleção de 25 manuais e são 2 manuais de neurociências e neurociências e cognição. De facto tem um peso muito importante porque os alunos, importa aos alunos conhecer estas áreas e conhecer também a sua própria biologia e os mecanismos neurais que dão origem, digamos, à sua aquisição da linguagem e à sua própria produção. E portanto tem sido muito importante esta aquisição pela parte dos surdos. E acho que são livros muito importantes nesta coleção. Os verdadeiros desafios das neurociências em geral, enfim, hoje são enormes. E há aqui aspectos que eu acho que que vale a pena talvez referir um bocadinho mais, porque estão-se a perceber cada vez melhor os mecanismos moleculares que permitem a modulação do sistema nervoso. Isto é, os mecanismos que modificam a estrutura das células, modificam as ligações entre as células e que têm a ver com sistemas de aprendizagem, com sistemas de suporte de informação e que cada vez mais têm que ser compreendidos e cada vez melhor metodologia temos para poder compreendê-los. E isso tem que começar a sair um bocadinho para o público. Não podemos hoje estudar exclusivamente os fenómenos em si, temos que estudar os fenómenos e os mecanismos biológicos que os suportam. E isso, hoje, temos metodologias abertas para estudar essas coisas com muita possibilidade. Como o professor Cascala já disse, os desafios das neurociências são imensos. E nós, o que é mais surpreendente no estudo das neurociências é, de facto, o campo e a complexidade que são quase intangíveis e, ao mesmo tempo, todas as metodologias, quer teóricas, quer conceptuais, quer mesmo práticas, quer em termos de quadros teóricos, quer em termos de metodologias propriamente ditas, e que nós temos ao nosso dispor para conseguir perceber cada vez melhor esta relação entre como pensamos, como falamos, entre a nossa atividade mental e realmente o órgão biológico e o funcionamento do órgão biológico que a suporta. Bom, a primeira parte, o primeiro volume, foi o mais geral de aspectos gerais de metodologias de estudo, etc. Aqui focámos-nos mais em aspectos relacionados, dividimos aqui um bocadinho, fizemos a parceria, dividimos aqui alguns capítulos. Um deles, naturalmente, a linguagem, que é um dos que é o mais importante neste contexto, de ensinar a linguística e a língua gestual, e a perceber a linguagem no contexto das neurociências é fundamental. Até porque, por exemplo, quando se discute coisas tão simples como é que se adquire linguagem, quer seja a linguagem gestual, quer seja a linguagem oral, ainda hoje as dúvidas são mais do que as certezas, para perceber como é que o cérebro se adapta para ser capaz de lidar com um fenómeno tão complexo como é a linguagem. E que, por exemplo, um computador não é capaz de fazer, não há computadores que aprendam linguagem. Portanto, é preciso compreender todos os fenómenos que estão envolvidos em termos biológicos para perceber o que é de facto este fenómeno da linguagem. E estamos muito empenhados em perceber também como é que emerge a língua gestual, como é que ela surge, como é que ela se desenvolve e se segue as mesmas etapas. Portanto, a biologia é sempre um parceiro fundamental e as neurociências são um parceiro fundamental para ir compreendendo estes processos aquisitivos, fundamentalmente. Como o professor Carlos Caldas diz, isto é o segundo volume e no primeiro volume foram de facto apresentadas algumas ideias gerais. Neste procuramos escolher capítulos em que fosse visível a importância destas aprendizagens
para a população surda, nomeadamente o professor Castro Caldas já falou da questão da linguagem, mas, por exemplo, a questão do ato motor. O gesto nesta população é diferente, o gesto que representa a linguagem é diferente ou não do nosso gesto, porque o nosso gesto não representa a linguagem propriamente dita e, portanto, procurámos escolher áreas dentro das neurociências em que fosse mais importante o seu estudo para a compreensão também do desenvolvimento da língua gestual. Julgo que o impacto é grande. Ainda é um bocadinho cedo para responder de uma forma definitiva, mas julgo que o impacto é grande e que eles conhecem e recomendam esta coleção como uma coleção que é também deles e que foi feita para eles, foi sobretudo feita para eles, como a adaptação de conteúdos científicos pela primeira vez em língua gestual portuguesa. E por isso, de alguma forma, tem difusão. Aliás, posso lhe dizer que as outras universidades que têm a licenciatura em língua gestual, muitas das unidades curriculares são digamos, estes manuais fazem parte da bibliografia obrigatória dessas mesmas unidades curriculares, dessas disciplinas. E, portanto, eu julgo que este impacto é grande. Agora, o tempo irá consolidar certamente esta percepção. Eu julgo que temos previsto algumas outras coisas, nomeadamente edições trilingues, também com o inglês, sobre investigação em linguística da língua gestual e investigação em neurociências também. Temos previsto também a adaptação de baterias de testes de avaliação de linguagem e de avaliação neuropsicológica, que não existem atualmente, para a população surda e, portanto, que será um desafio certamente fazer essa adaptação para a língua gestual e essa validação. E basicamente são estes os projetos que temos em vista. A motivação que teve na base desta coleção foi a licenciatura em língua gestual portuguesa. É uma licenciatura em ensino à distância que obrigatoriamente, por sua própria definição, tem que ser suportada por manuais. Esses manuais não podiam ser só em português, porque prevíamos que o ensino fosse bilingue, portanto tinha que haver um suporte em língua gestual. E já que o íamos fazer pela primeira vez e de uma forma pioneira, que isso ia dar imenso trabalho, então por que não dar-lhe, digamos, uma dignidade de uma coleção que seria, digamos, a primeira em Portugal desta natureza. E foi basicamente esse o caminho.